No início da semana, a americana Courtney Henning Novak leu Memórias Póstumas de Brás Cubas para um desafio literário e compartilhou suas impressões no TikTok. Suas opiniões apaixonadas viralizaram e a obra se tornou uma das mais vendidas na Amazon. Que notícia boa para a literatura brasileira, hein? Vamos falar sobre isso agora no Plantão do Meteoro. Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Quem já fez vestibular já deve ter lido esse livro. Deixa eu chamar aqui na nossa tela a Clara Matheus. Clarinha, seja muito bem-vinda ao nosso plantão. Notícia boa, o pessoal sempre fala assim, o Meteoro tem que trazer notícia positiva. Tá aí, essa é bem positiva, né? Essa é bem legal. E o contexto dela é muito interessante, porque essa TikToker estadunidense, a Courtney, né? Ela estava fazendo um desafio, ela está ainda fazendo um desafio de ler um livro de cada país do mundo. Então, na lista que ela está seguindo, vão totalizar 197 livros. E para isso, ela faz pesquisa, pega recomendação no TikTok para escolher qual livro ela vai ler de cada país. E ela está seguindo a ordem alfabética. Então, dos países em inglês, né? Então, ela começou no Afeganistão, aí foram 23 livros até a Botsuana, e aí, ao chegar no Brasil, ela pegou Memórias Póstumas de Brás Cubas para ler, e ficou muito surpresa com a qualidade do livro, né? Ela foi pega desprevenida pelo Machado de Assis, e aí ela resolveu gravar um vídeo contando as impressões dela, e esse vídeo viralizou, e ela fala, Brasil, preciso conversar com vocês. E aí acho que a gente pode assistir logo esse vídeo, que a Folha legendou, então fica facinho aí pra gente acompanhar. Bora lá. Around the world, I need to have a little chat with the people of Brazil. I'm not quite done with Brás Cubas. Got about 100 pages left. But I have 3 big problems with this book. Number 1, my edition, only 300 pages. I got 100 left. If I am really careful, this will last me for the weekend. And then what? What am I supposed to do with the rest of my life? Number 2, I'm reading this book for Brazil, for a Read Around the World project that I'm doing in alphabetical order. What am I supposed to do? Why didn't you warn me this is the best book that's ever been written? I still have to read Brunei through Zimbabwe. And I'm reading this now. You couldn't intervene and just recommend some mediocre fiction, and then when I was completely done, tell me to read this book? And 3, now I have to learn Portuguese. Thanks a lot. The translation I'm reading, oh gosh, who did the translation? It's exquisite. This is absolutely incredible. I can't get over it. I'm reading a translation by Flora Thompson DeVoe. Amazing. But I can't even imagine how good this is in Portuguese. So now, in the middle of a Read Around the World project, I have a side quest to learn Portuguese. Thanks a lot. Bonitinha, pô, legal. É muito fofa, porque ela não mede elogio, né? Ela rasga elogios, ela se apaixonou mesmo. Eu entrei no blog dela, que ela tá mantendo registros num blog, e ela diz que realmente é um dos livros favoritos da vida dela, possivelmente desbancou Orgulho e Preconceito, que era o favorito dela até então. Uau. E na lista de autores favoritos do projeto, ela fala assim, que se ela tiver que escolher um único autor para ler no resto da vida, seria Machado de Assis, assim. Então, está completamente apaixonada por Machado de Assis. Excelente escolha, inclusive, né? Porque os livros de Machado de Assis são muito bons. Se tivesse que ler vários do Machado de Assis, acho que ela vai gostar da grande maioria. Sim, e aí, assim, o desafio é muito interessante, né, Lúcio? Eu fiquei com muita vontade de fazer algo parecido. Eu só não embarco nessa agora, porque eu sempre tenho cuidado para... A gente já até falou disso um pouco aqui no Meteoro uma vez, conversando sobre BookTok, né? Mas, assim, eu acho que eu pessoalmente tomo cuidado para a leitura, por prazer, não ficar com cara de trabalho. Então, eu preciso pensar como é que eu faria para encarar um desafio como esse e não parecer que virou trabalho, sabe? Mas eu acho muito interessante essa ideia de ler um livro por cada país, assim. É uma forma interessante de dar a volta ao mundo. E aí, assim, esse vídeo que a gente assistiu, ele teve perto de 1 milhão de visualizações só no TikTok, na conta dela. Mas, assim, ele foi muito repostado, né? Inclusive em outras redes sociais, no Twitter, no Instagram. E muita gente ficou com vontade de ler Brás Cubas por causa desse vídeo, inclusive brasileiros.
O que faz a gente pensar um pouquinho na tal da síndrome do vira-lata, né? Uma gringa dizer que amar o livro parece valer mais do que mais de 100 anos de críticas apaixonadas feitas por brasileiros. Mas tem algo interessante, que é justamente essa questão da procura pela tradução do livro em inglês, né? Que aumentou muito. O livro se tornou o mais vendido na seção de literatura caribenha e latino-americana da Amazon. E aí a gente pode dar uma olhada na reportagem da Agência Brasil sobre esse aumento no número de vendas. Começa logo aí com essa foto, né, que mostra o Brás Cubas em primeiro lugar, nessa mesma tradução que ela falou. E eu gosto muito dessa reportagem, das aspas que estão, perto aí do último parágrafo, da Andrea Sirihal Warkema, que é uma professora da UERJ. Uhum. Ela fala: "Ele é um escritor que muda o nosso modo de ver a literatura". Ela falando do Machado de Assis, claro. "Ele deveria ser mais conhecido, mas temos a barreira da língua. Não temos um autor que seja tão universal quanto Machado pelos temas que ele trabalha, pela capacidade que ele tem de mobilizar todo um patrimônio literário que aparece na sua obra, com citações a inúmeros outros autores. Ele permanece com muito frescor. É um escritor negro num país que escravizava pessoas negras, e apesar disso tudo, conseguiu vir a ser o nosso grande representante literário e espantar as pessoas até hoje." Incrível, né? Que demais, que demais. Coisa que, inclusive, muitos brasileiros não sabem, né? Não sabem que Machado de Assis é um escritor negro, que é um escritor que foi epilético e mesmo assim escrevia, mesmo epiléptico, ele teve todo esse sucesso e mesmo uma época muito difícil, né? Para os escritores, ele conseguiu fazer obras maravilhosas. Cara, que demais, que demais. Ver isso sendo disparado pelo mundo, nada mais justo. E eu acho, assim, que a viralização agora, né, em 2024, de um livro que foi publicado como livro pela primeira vez em 1881, acaba sendo uma oportunidade para a gente pensar sobre a noção de clássico. O Ítalo Calvino escreveu um livro que é referência, né, para pensar sobre esse assunto, que chama Por que Ler os Clássicos? E uma das definições que ele apresenta para clássico é um livro que a gente tem vergonha de não ter lido. E só que essa vergonha, ela não cabe, ninguém tem que ter vergonha de não ter lido, sabe. Uhum. Ninguém leu todos os clássicos e não existe hora certa de ler um clássico. Então nas redes sociais tá rolando aí um certo constrangimento, né, de não ter lido Brás Cubas, ficou um pouco evidente entre algumas pessoas, entre alguns brasileiros, mas isso é algo que precisa ser superado. Então eu quero deixar aqui uma outra citação do Calvino sobre clássicos para vocês, que é: "Dizem-se clássicos aqueles livros que constituem uma riqueza para quem os tenha lido e amado, mas constituem uma riqueza não menor para quem se reserva a sorte de lê-los pela primeira vez nas melhores condições para apreciá-los." Então, é isso. Eu acho, assim, que se você que tá vendo esse vídeo ainda não leu Brás Cubas, você pode aí ter a sorte de ler pela primeira vez numa condição mais propícia que antes. Não existe hora certa para ler um clássico pela primeira vez. A sorte de ler um clássico é sempre a mesma e por que não aproveitar aí a oportunidade de Machado de Assis ser o assunto da vez para desbravar a obra dele. Boa, boa. Agora, Clara, você acha que, de fato, aqui no Brasil, a gente... essas vendas internacionais, né? A gente até viu a versão em inglês ali, e o chat lembrou uma coisa muito importante, né? O quão difícil deve ser traduzir uma obra clássica dessa do Machado de Assis, né? Então, a pessoa que fez esse trabalho de tradução fez um grande trabalho, né, para conseguir. E tem uma curiosidade, algumas pessoas podem ter reconhecido o nome da tradutora, Flora Thompson Duvaux, porque ela é do podcast da Rádio Novelo. Então ela é uma pessoa conhecida por um outro tipo de trabalho que ela faz, mas que também foi a tradutora desse livro, que com certeza foi um baita desafio, assim. E ainda tem essa outra curiosidade para a internet, para a parcela que já conhecia e já acompanhava o trabalho dela. Ah, excelente. E você acha que as vendas vão aumentar aqui no país também, Clara? Não, eu já, assim, o que a gente percebe nas redes sociais no geral, foi muita gente falando: "Ah, vou ler, né, ou vou reler". Muita gente parece ter demonstrado interesse por, ler o livro, então eu imagino que sim. Eu não vi exatamente se já dá para saber que aumentaram as vendas, até mesmo porque no caso, diferente dessa que foi uma edição específica, uma tradução específica que foi recomendado, são várias edições, né, que existem Uhum. da obra, então acho que fica mais difícil a gente saber o controle, mas eu imagino que sim, eu esperaria que sim.
Bom demais, bom demais. Clara, eu preparei um Clube do Fim especial para você. Ah, Podemos? quero ver. Claro. Então vamos lá, eu não vou nem colocar a vinheta aqui, porque vamos direto ao vídeo. Lembra que a gente falou do desafio Ahsoka, correto? Lembro. Esse rapaz, ele fez um vídeo que viralizou sobre um desafio Ahsoka com a realidade dos professores. Vamos ver. Eu vou deixar o som baixinho aqui pra gente comentar em cima, porque às vezes o som dá um probleminha ali no vídeo, mas a gente vai comentando em cima, olha só. Então, professores... Sinto muito. É pra copiar? Cai na prova? Vale ponto. É de consulta. Pode dupla de 3. O cansaço, né, do professor. Não, dos alunos. É bem dramático, né? Vamos combinar. Mas a vida é difícil, né? Na educação no Brasil. A vida do professor no Brasil, ela é bem difícil. É bem difícil. Então, um desafio Ahsoka diferente, claro. O que você achou? Achei ótimo. Achei maravilhoso. Boa, a criatividade tá em dia. Clara, obrigado, viu? Eu que agradeço, Lúcio. E esse é o Clube do Fim. Você pode participar do Clube do Fim só escaneando esse QR Code da tela. É só participar lá. Um grande abraço. Até a próxima.